Olhe para mim, não, olhe para ele isso. Diga: eu profetizo sobre a sua vida uma semana de bênção e vitória, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bate palma e diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga amém. Olha, irmão, aprenda uma coisa: nós somos uma igreja pentecostal. Sabe o que é a igreja pentecostal? Aquele barulhento que dá glória a Deus, que não tem vergonha, que tem o Espírito Santo. Nós tivemos semana passada aqui, olha, foram 5 dias, na verdade foi 6, né, meus irmãos? Foi 5 dias com a presença do pastor Juliano. Foi tremendo, poderoso. Crianças aqui cheias do Espírito Santo, falando em línguas. A minha neta Ana Luísa foi batizada no Espírito Santo. Então, assim, algo assim tremendo. Diga glória a Deus, irmão. Então, a igreja pentecostal é uma igreja que glorifica o Senhor Jesus, que ela é cheia da presença de Deus. Diga glória a Deus. Então, quando a palavra profética foi liberada, então a posse da glória, diga aleluia. Não perde a oportunidade de glorificar o Senhor, de dar glória em nome de Jesus, amém? E nós estamos aqui, irmãos, nessa missão de fazer a obra de Deus juntamente com vocês. E eu quero dizer para você que Deus tem algo que Ele colocou no nosso coração para compartilharmos na palavra de Deus. Você sabia, ou você sabe, quantos dos apóstolos, quantos profetas, quantos discípulos andaram sobre as águas? Literalmente. Você que gosta de ler a Bíblia, de ler história, de pesquisar, quantos homens e mulheres de Deus andaram literalmente sobre as águas? O Brian está ligado, né? Estava de manhã. Hoje eu tive o privilégio de estar aqui, hoje pela manhã, ministrando a palavra. E assim, irmãos, eu tenho o hábito de ministrar a mesma mensagem, tá, irmãos? Se quiser de manhã, vai fortalecer o coração de vocês, assim como eu, de ministrar a mesma palavra que eu ministro de manhã, ministrar no culto da noite. Eu fui pastor de Castanhal durante 5 anos, e lá nós tínhamos 3 cultos de manhã, 5 da tarde e 7 da noite, e sempre a mesma mensagem. Mas a mensagem que eu mais gostava era da noite. Por quê? Porque ela já havia sido mastigada durante todo o dia, então a noite ela estava bem mais fácil, mais na memória, o Espírito Santo fluindo mais. E eu quero compartilhar com você hoje por que Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas, e quais foram os motivos que fizeram Pedro andar sobre as águas. Por que tem crente, por que tem pessoas da igreja que parece que são mais abençoadas, uma palavra assim meio mais clara de entender, bem mais bem sucedidas do que outras? Deixa eu falar uma coisa para você, guarde essa palavra. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ter o que todo mundo tem. Diga para essa pessoa linda que está do seu lado aí: se você fizer, olhe para ela e diga: se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ter o que todo mundo tem. Então, olhe para mim, o apóstolo São Pedro, ele fez algo que nenhum discípulo fez. Quantos discípulos teve Jesus? Rápido, igreja. Quantos discípulos teve Jesus? Quem veio de manhã? Dos 12 irmãos, dos 12 discípulos, tem um que não conta, porque traidor é 0 à esquerda. O traidor não pode ser contado no meio dos santos. O traidor não herdará o reino dos céus. Então Pedro fez algo que nem o discípulo fez. Quem sabe ele foi até contrariado, ou tentaram tirar a fé de Pedro para ele não entrar na água. Mas Pedro fez aquilo que estava no seu coração. E vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 14. Vamos lá. Posso ouvir um glória a Deus, hein? Verso 22. Mateus 14, 22.
Eu sei que você quer ficar em pé, né? Então não pode ficar em pé para gente ler. Isso. Eu sei que tem pessoas olhando para mim com a Bíblia aberta, esperando. Peça que se levante, então. Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga, o vento era contrário. O vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou aterrorizados, ou amedrontados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sente dando glória a Deus. Você observou algumas coisas que chamam a atenção nesse texto, ou nesse contexto, e ele encerra dizendo assim: que os que estavam no barco se admiraram e exclamaram, ou disseram, falaram: verdadeiramente és o Filho de Deus. Ou seja, verdadeiramente tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Deus na terra. Mas por que eles só exclamaram, só admiraram? Quantas pessoas estão na igreja, vivem na igreja, admirado do que Deus está fazendo na vida dos outros, exclamando, glorificando a Deus, não pelo que Deus tem feito, porque lamentavelmente Deus não tem feito nada na vida de muita gente que está na igreja, ou feito muito pouca coisa. O que Jesus fez por esses outros discípulos? Apenas fez-os cessar a tempestade. Tem muita gente vivendo só pedindo que o Senhor acalme a tempestade, mas não estão vivendo o sobrenatural, porque não estão fazendo por onde fazer. E quais foram os passos? O que fez Pedro andar sobre as águas? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nossa, a palavra é tão profunda que dá para tirar aqui uma série de mensagens nesse contexto. Alguns segredos, e eu tenho certeza que não será possível falar alguns segredos que eu quero compartilhar com você hoje, mas se Deus me permitir, eu quero falar pelo menos 3 segredos que fez com que Pedro andasse sobre as águas. Tem pelo menos mais 4 que numa outra oportunidade, no outro dia, no outro culto, no outro domingo, que Deus nos deu a oportunidade, o privilégio de compartilhar, eu vou trazer a continuidade para vocês. Mas preste bem atenção, irmãos. Jesus estava ali, uma multidão o cercava, mas tinha acontecido algo extraordinário. Eles haviam matado João, e eles haviam acabado de sepultar João Batista. Jesus estava ensinando a multidão.
E aquelas pessoas estavam ali cercando Jesus. E Jesus, percebendo o horário, ele dá uma ordem aos discípulos. E Jesus diz para eles: olha, entrem no barco e vão para o outro lado, enquanto eu fico aqui com as pessoas. Por quê? Porque se Jesus fosse, o povo ia querer acompanhá-los. E os discípulos obedecem. O texto não diz que eles questionaram nada. Jesus disse: entre no barco e vão para o outro lado, enquanto eu atendo, enquanto eu disperso, enquanto eu oro por essas pessoas. E os discípulos então entram no barco e vão para o outro lado. E Jesus atende as pessoas, ora pelas pessoas, despede as pessoas. E já percebendo que era tarde, ele não vai no encontro dos discípulos, ele sobe ao monte para orar. Eu falei aqui de manhã que eu já estive aqui no monte orando. Eu vou esses dias. O propósito quando eu vim para cá foi que eu ia buscar a presença de Deus também lá. Mas primeiro a gente começa a buscar na casa, e aqui é o lugar de buscar a presença de Deus. Amém? E ali Jesus vai orar. E na quarta vigília, Jesus ele desce do monte e vai ao encontro dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam em apuro. Diga os discípulos. Diga os discípulos. Estavam em apuros. Eles estavam apavorados, já com medo. Quem sabe estava relâmpago. Os relâmpagos estavam fortes, os ventos fortes, trovão. Então Jesus desce e ele entra, e ele anda pelas águas, e caminha sobre as águas. E quando Jesus se aproxima do barco, a Bíblia diz, o texto que nós lemos diz que o barco já estava em alto mar. Preste atenção. E quando o barco está em alto mar, e aqueles relâmpagos, e aquela luz flamejante rápida vinha e sumia, eles observaram que tinha alguém andando sobre as águas, mas não dava para distinguir por causa da escuridão da madrugada, da noite, e só viam por causa daquelas luzes dos relâmpagos. E Jesus, percebendo que eles ficaram mais apavorados ainda do que já estavam, ficaram com medo e diziam assim: olha, quem sabe que assim, ei João, Pedro, olha, vem cá, está vindo ali, tu está vendo que tá, olha, tem alguém andando sobre as águas, tem alguma coisa. E aí alguém diz assim: é um fantasma. E o outro diz: não, é um super-herói, na linguagem de hoje, né? É o Homem de Ferro, é o Superman, é o Homem-Aranha, é o quê? Quem é que está vindo ali? É um fantasma, é um inimigo. E Jesus fala em alto bom tom para que eles pudessem ouvir. E Jesus disse: ei, não tenham medo, sou eu. Amém, Jesus. Quando Jesus disse assim: sou eu, não tenham medo, somente um discípulo entendeu ou reconheceu a voz. Porque era impossível. Lá no livro de Gênesis diz assim, capítulo 18, verso 14: há algo impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. E aqui eu começo o primeiro tópico da palavra de hoje. O que fez Pedro andar sobre as águas? Qual foi o segredo? O primeiro segredo que fez Pedro andar sobre as águas? O primeiro segredo foi que ele conheceu a voz de Jesus. O primeiro segredo para nós vivermos o sobrenatural e andarmos por cima dos problemas, das dificuldades, da crise, seja ela emocional, financeira, espiritual, é saber que nós precisamos ser guiados por uma voz. Mas não é uma voz qualquer. E Pedro, ele conhece, ele disse: eu não estou reconhecendo visivelmente quem é que vem lá, mas esta voz eu conheço. Esta voz é muito conhecida. Eu conheço esta voz. E eu disse: quem é? Vocês não estão conhecendo, você não sabe quem está falando. Ele disse: não
Nem João reconheceu a voz. E Jesus disse: por que vocês estão apavorados? Sou eu. Quando Deus chama Moisés, e Deus disse: Moisés, vai lá para Faraó para libertar meu povo. E quando estiver diante de Faraó, diga para ele: o eu sou te enviou, e ele saberá quem te enviou. Faraó sabia quem era o Deus de Israel, o Deus da igreja. Satanás sabe quem é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe quem é o Deus que está no santuário da família. Mas tem muitos líderes que não sabem, tem muito crente que não sabem qual é o Deus que está aqui, porque não conhece mais a sua voz. Estão buscando vozes lá fora, estão se perdendo no meio das vozes, porque querem ouvir por esse ouvido. E no meu pouco tempo de experiência cristã, eu aprendi uma coisa com Deus: que o ouvido que Deus fala não é esse, e muito menos esse. Nessa longa caminhada, nesses meus mais de 40 anos de cristão, toda a vida, pastor Zé Carlos, que Deus falou comigo, a voz foi forte aqui no meu coração. Aonde eu estiver orando, seja no monte, seja aqui no altar, Deus fala no coração do homem, porque segue a emoção espiritual. E Pedro, quando ouve aquela voz, esta voz é inconfundível. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos casados tem aqui? Faz assim com a mão. Como eu disse, vou fazer. Nós temos hoje, eu fiz as contas hoje, né? Nós temos 37 anos e 9 meses de casado. O pastor Diego faz hoje 37 anos de idade. Mas pode fazer as contas, nós estamos com 20 dias de crédito. Casamos dia 6 de junho e ele nasceu dia 26 de fevereiro. Então nós temos 20 dias de crédito para a geração, a fecundação e o nascimento do nosso primogênito. Amém? Queridos, mas deixa eu falar para você. Você conhece esposa? Quantas esposas tem aqui? Você conhece a voz do seu marido? Amém. Sim ou não? Vamos supor, para você entender, seu marido foi trabalhar e disse: olha, amor, vou trabalhar hoje à noite toda, só volto amanhã às 7 horas da manhã. E você foi trabalhar, o marido foi trabalhar, e você está em casa sozinho, porque sabe dos filhos. E lá por 1 ou 2 horas da manhã, alguém bate na sua porta. Oi, ei, eu cheguei, abre a porta. E um irá você vai dizer assim: amor, abre a porta. E você acorda assustado, irmão. Quando você acorda com aquela voz chamando, você para e ouve. E você diz: esta não é a voz do meu amor, esta não é a voz do meu esposo. E sabendo que não é a voz do seu esposo, eu pergunto: você abre a porta? É, irmão? Não. Fala algo, sim ou não? Não. Por quê? Não conheço. Porque você não conhece quem está chamando. Mas quantas pessoas da igreja têm aberto a porta do seu coração para Satanás entrar? Porque perderam a sensibilidade da voz do Espírito. Porque não ouve mais Deus falar. Não ouve mais Deus falar através do seu profeta, do seu pastor, do seu líder. Os outros discípulos não reconheceram a voz de Jesus. Mas Pedro, se essa voz eu conheço. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir até onde o Senhor está. Ele foi claro. Outra coisa que me chama a atenção é que Pedro disse assim: me faz andar sobre as águas, me faz ir sobre as águas. Ele foi específico na sua oração. Porque assim como Jesus estava andando sobre as águas, ele também queria viver o sobrenatural. Ele queria viver o extraordinário na vida dele. Ele queria contar para a sua família, para os seus
Jesus disse: vem. E Pedro? Foi. E Pedro? Foi. Foi. Diga. E Pedro foi. E Pedro foi. Diga, Pedro foi. Pedro foi. Pelas águas. Pedro andou sobre as águas. Então o que fez Pedro? Qual é o primeiro segredo para andar sobre as águas? Para andar sobre as dificuldades? É conhecer a voz do Deus que você serve. Diga glória a Deus. O segundo segredo, aliás, Salmo 29, verso 4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 29, 4. Diga comigo, igreja. A voz do Senhor. A voz do Senhor. Mais firme. A voz do Senhor. A voz do Senhor É poderosa. é poderosa. A voz do Senhor. A voz do Senhor É majestosa. é majestosa. Posso ouvir um glória a Deus e bater de palmas? Glória a Deus. Palma. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Vai destronar todo o trono de Satanás. Todo o trono. Ele não vai dominar na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, no seu comércio. Porque a voz do Senhor vai bradar dentro da tua casa. A voz do Senhor vai bradar dentro do teu comércio, dentro do teu trabalho, no teu projeto. Diga glória a Deus. Pastor, como é que a voz de Deus vai bradar? Deus vai usar os seus lábios. E quando você chegar na sua casa, você vai dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte, diga. Glória a Deus. Está muito fraco, irmão. Está muito fraco, diga. Você vai bradar e Satanás vai ser destruído para a glória do Senhor Jesus. Diga aleluia. Outra coisa, que a voz do Senhor é majestosa. Quando você bradar na sua casa, escute. Algumas vezes eu acordo e a minha esposa está bradando dentro de casa. Uma certa vez nós morávamos próximo a Belém e eu acordei de madrugada, às 3, 4 horas da manhã, com a minha esposa orando. Mas não era uma oração assim qualquer não. Eu estava no quarto e nesse dia eu fiquei até envergonhado. E ela estava lá na sala, ela uma casa muito grande, e ela lá na sala andando da casa, e ela diz assim: Satanás, você tem que sair da minha casa, da minha família. O meu filho foi o Senhor que me deu, ele gerou dentro do meu ventre, e você não vai tocar no meu filho, você não vai tocar na minha família. Bata em retirada, em nome de Jesus, porque eu consagrei os meus filhos ao Senhor, e eles vão te servir. Tem que bradar, irmão. Tem que ter autoridade na sua casa. E tem hora que está ali a presença de Deus. Aleluia. Porque ela é majestosa. Amém. Temos que aprender a guerrear na unção do Espírito Santo. Amém. Diga glória a Deus. Pedro, o que fez Pedro andar sobre as águas? Foi conhecer a voz do seu Senhor. Lá no livro de João, capítulo 10, verso 27. Pega a sua Bíblia aí. Vamos ler. João 10, 27. Eu quero passar para o segundo ponto. João 10, 27. Olha o que Jesus disse: faça a voz do Senhor ser poderosa através da sua vida, da sua casa, da sua família. Satanás não pode reinar, porque ele é ilegal na sua vida e na sua casa. Amém, Jesus. Quem é legal é quem pagou o preço. Jesus pagou o preço. Ele derramou seu sangue. O que diz João 10, 27? Quem pode ler bem alto aí para nós? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu
conheço-as e elas me seguem. Tem gente que acha que está seguindo a Jesus, mas está seguindo homens. Homens, precisamos seguir a voz de comando. Diga glória a Deus. Isso já foi para você. Se o mar não se abrir, Deus vai fazer você andar sobre as águas. Você tem que, sabe, irmão, Satanás sai da minha frente, porque se você não sair, eu vou passar por cima, vou tratar o rolo compressor, eu vou te esmagar em nome do Senhor Jesus. Fazer como fez Davi, fazer bradar a voz, porque eu conheço a voz do meu amado, do meu Salvador. E o segundo ponto, o segundo segredo que fez Pedro andar sobre as águas foi a oportunidade. Amém. A oportunidade de quê, pastor? De viver o sobrenatural de Deus. Para viver o que ninguém estava vivendo, para viver o que os outros discípulos não viveram, o que os profetas não viveram. Ele viu ali uma oportunidade de experimentar, a viver a experiência que o próprio Jesus estava vivendo. Ele viu ali uma oportunidade de seguir o seu mestre nos seus passos, até sobre as águas. Pedro viu ali uma oportunidade. Diga oportunidade. Oportunidade. Na nossa vida, irmãos, existem coisas que acontecem várias vezes. Na nossa vida, existem algumas oportunidades que assim elas vêm e vão. Só que elas voltam. E elas vão. Mas elas voltam. E elas vão. O grande problema, primeiro, é que a gente não sabe quando que elas voltam. Segundo, é se elas vão voltar. Mas eu aprendi uma coisa. Na região que nós morávamos, na região agropecuária, e eles têm um ditado: que cavalo arriado, ele só passa uma vez. Uma vez. Sabe o que é cavalo arriado, né, irmão? O cavalo Pronto. já com a sela, pronto a montar e galopar. É uma oportunidade. Às vezes é um emprego. Às vezes é uma oportunidade do ministério. De aproveitar a oportunidade para fazer a diferença. Você sabe por que eu estou hoje aqui no Santuário da Família, aqui em Itajaí? Por causa da oportunidade. A oportunidade, quando surgiu, quando o pastor Zé Carlos convidou, se convidou, porque passou a confiar, mesmo sem conhecer, mas através do Espírito Santo, ele convidou. E eu vi ali como uma oportunidade. E que oportunidade? De poder fazer a obra de Deus, pregar, ganhar almas, que a gente tem que saber fazer. Somos apaixonados por almas. Mas também na mesma oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo lá, mas fazendo aqui perto da nossa família. Porque os meus 3 filhos e os meus 6 netos estão aqui em Itajaí. Estavam aqui, só eu e minha esposa e o outro neto lá. Então ali surgiu uma oportunidade. Mas para a igreja que eu estava pastoreando, entende, irmãos? Eu estava pastoreando a igreja, cuidando de um povo, de um rebanho. E para a igreja, pastor Marcos, eu não podia sair naquele momento, esse ano, daquela cidade que eu estava. Porque era um momento extraordinário que a igreja estava vivendo, de um crescimento extraordinário, de um avivamento, de um mover. Para a igreja não era o momento, mas para mim era a oportunidade. E eles pelejaram muito para mim não vir. Mas eu disse, eu não sei porque eu não consigo ser não.
Eu tentava assim, eu vou ligar para o pastor, não dá para mim agora não. A igreja está vivendo o maior momento. Mas quando eu pensava na mesma hora no meu coração, não se abria para isso. Mas na mesma hora eu pensei aquela oportunidade. E quando eu ia falar, e tinha ver, muitas das vezes, eu começava a chorar. Eu começava a me emocionar e chorar, porque eu tinha que vir para cá. Eu disse, meu Deus, mas por que não é o ano que vem? Deixa para o próximo ano, deixa eu viver esse momento. Porque a igreja começou a crescer na célula, começou a expandir, os irmãos animados, avivados, cheios da missão da graça, comemorando a oração da pastora Graça, fizeram uma festa, e eles estavam lá, até no último momento, o irmão ligando para mim, pastor, cadê esse feijão amado? Aqui, eu cheguei aqui, estava aqui na casa do pastor, disse uma mensagem, meu pastor, tá bom, o senhor já foi, já está aí, agora está na hora de voltar. Entende isso, irmão? Deus está te dando uma oportunidade. Você está tendo uma oportunidade essa noite de servir a Jesus, de entregar a sua vida ao Senhor, de consagrar a sua família ao Senhor, de andar no caminho do Senhor, no caminho que você deve andar. De ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você está aqui hoje pela primeira vez, quem sabe? E Deus te deu essa oportunidade hoje de estar aqui neste lugar. E você está no melhor lugar que você poderia estar, com as melhores pessoas, e no momento certo, na hora certa, e com as pessoas certas. Sabe por quê? Porque Deus está aqui neste lugar. Amém. Jesus te trouxe aqui. Ele me trouxe de longe, Ele trouxe você de perto, não importa. Ele tem um propósito para fazer na tua vida. Amém, Jesus. Assim como Pedro não desperdiçou oportunidades, eu também não desperdicei oportunidades. Era para mim ter vindo antes, mas eu não poderia deixar aquele povo desamparado. Eu tinha que esperar o próximo pastor chegar para entregar-nos para o próximo pastor que iria continuar pastoreando eles, cuidando deles. E até hoje não, até ontem, sempre eu falo com o pastor de lá, dando algumas orientações, conversando com ele. Você entende isso, irmãos? Porque vidas são preciosas. Amém. Você é precioso. Pedro era precioso. E Jesus, ele caminha sobre as águas, ele estava indo o quê? Ele estava indo socorrer os seus discípulos. Jesus tem caminhado em sua direção para lhe socorrer, para socorrer a sua família. Mas a questão é, o que é que você está fazendo para receber o socorro de Deus? Para viver o sobrenatural de Deus? O que é que você está vivendo para viver o novo de Deus na sua vida? Ninguém se manifestou, ninguém tomou uma atitude. E Pedro disse, é o Senhor. Sim, Pedro, sou eu. Então mandou ele ter com o seu. E qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Vem. Tem pessoas que têm que insistir lá pulando, implorando. Meu Deus do céu. O pastor não precisou ficar me implorando, me pedindo, me socorrendo. Vem, pastor, vem. Eu estou vendo, vem, como é que é? Vem. Eu entendi. Eu disse, vou, não foi? Falei para minha esposa, só que o seguinte, é uma ida sem volta. Agora nós vamos para valer, para ficar, para fazer a diferença. Amém. Pedro fez a diferença. Judas fez a diferença. Só que a diferença de Pedro para Judas é muito grande. Porque Judas, até o que ele tinha, ele jogou fora, ele perdeu. Porque o traidor, meu irmão, é tão miserável, para não dizer outra palavra, que as moedas, as 30 moedas que ele tinha, ele viu que aquilo era mal, ele joga fora. E tão covardes que são os traidores, que ao invés de vir pedir perdão, como Pedro voltou a pedir perdão, ele foi se suicidar. Deus te chamou para fazer a diferença. Amém. E eu quero encerrar dizendo, o terceiro passo que levou, o terceiro segredo que fez Pedro andar sobre as águas foi a fé. Diga fé. Fé.
Hebreus diz que sem fé é impossível agradar A Deus. Nesse episódio, os discípulos só teve um que agradou a Deus, só teve um que agradou ao Senhor. E preste atenção, estava escuro, viu os relâmpagos e aquela luz. Você já viu uma noite escura com aqueles relâmpagos, esse trovão, daquele claridade assim, joga e volta? Era assim que estava aquela, eu imagino que estava aquela madrugada no barco do alto mar. Então não dava para reconhecer de fato, visivelmente, quem era. Mas a voz é inconfundível. Diga, a voz do meu Senhor, diga. A voz do meu Senhor É inconfundível. é inconfundível. A voz do seu esposo, a voz da sua esposa, a voz do seu filho, a voz do seu pai, a voz do seu pastor, do seu líder, tem que ser inconfundível. Amém, Jesus. Vou dizer de novo, você não entendeu. A voz do seu marido, a voz da sua marida, da sua esposa, a voz do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, é uma voz inconfundível. Amém. Eu ouvi e pensei que era você. É inconfundível. Não dá para se enganar. Pedro tinha certeza, porque a fé é a firme certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam. Ei, você não está vendo, mas eu creio que eu vou ver. Eu ainda não tenho a minha casa própria, mas eu estou crendo, eu estou vendo pela fé a minha casa. Aleluia! Glória a Deus. O meu carro, o meu marido convertido, a minha esposa convertida, o meu filho servindo ao Senhor. Ele ainda não está, mas pelos olhos da fé eu profetizo e eu declaro que Ele está aqui. Ele vai entrar por essa porta e vai estar aqui de joelhos dobrados, servindo ao Senhor, assim como eu estou. Aleluia! Glória a Deus. É pela fé que você vai andar sobre as águas, meu irmão. Foi pela fé. Porque Jesus disse assim: Pedro, vem. Olha que coisa extraordinária. Aí é tremendo demais, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus é muito lindo, Jesus é tremendo, maravilhoso. Aí Pedro está lá no barco. Aí Pedro faz isso, ó. Jesus disse: vem. Ele disse: eu vou. E quem sabe os outros dizem assim: vai não, tá doido, vai afogar. Vou afogar comigo, porque é pescador, sabia nadar, mas o vento estava forte. Disse: não vai não, Pedro, vai que se afoga. Não vai, Pedro. Eu disse: eu vou. Ele me chamou. Olha, quem vai é eu. Quem tem fé é eu. Diga aí, quem tem fé é eu, diga. Quem tem fé sou Quem eu. tem fé aqui? Quem tem fé aqui? E Pedro vai lá e põe o pé, ó. Ele não colocou os dois pés, imagino eu, né? A Bíblia do meu, eu estou dizendo. Botou o pé. Eita glória. Estou indo, hein, Senhor? Estou indo. Eita aí, ó. Sobre as águas. Mas não afunda não, o negócio aqui. Eita glória. E ele dá o segundo passo. E ele dá o terceiro passo. E ele dá o quarto passo. No quinto passo, quem sabe, já não tinha mais. Aquela fé já não estava tão próximo. E ele começa a ouvir o vento batendo no seu corpo, de um lado e de outro. E quem sabe a voz lá atrás dos amigos, dos discípulos: ei doido, vai morrer afogado. Volta para o barco, tu vai afundar. Para com isso. Ei Pedro. E Pedro andando, de repente Pedro para de olhar para Jesus. Quantas vezes na sua caminhada você para de olhar para Jesus? Para de ouvir o que está sendo pregado aqui nesse altar, para ouvir o que está sendo pregado aí do teu lado. Porque as pessoas estão falando aí no teu ouvido, direito ou esquerdo. E aí você começa a ver que você está em perigo. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí você começa o quê? A afundar. Aí você começa a diminuir as bênçãos, a fé vai esfriando. Deixa de vir para os cultos. Deixa de ler a Bíblia, para de orar. E só olha problema dentro de casa. Diz: tu vem para a igreja, estou. E a tua família? Ixi. E vai afundando. E você olha o marido que chega embriagado, o filho que chega drogado,
E você começa a olhar para os problemas. E para de olhar para aquele que te chamou, vem. E Jesus está dizendo, vem. Lança sobre mim as tuas preocupações, as tuas aflições. E Pedro começa a afundar. Só que a diferença de Pedro para Judas é muito grande. Porque Pedro, quando percebe que está afundando, que a água já está pela altura do peito, e Jesus vê naquela situação, e os discípulos disseram, não te falei que ia afundar? Eu te falei, seu besta. Está aí, ó, vai morrer. E vai lá salvar Pedro. Ninguém teve coragem. Porque nessas horas os que te jogam não vão te socorrer, não vão te ajudar. Aí Pedro, ele se lembra quem havia chamado ele. Não se esqueça quem te chamou. Aleluia. Não se esqueça quem é o Senhor da sua vida. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e segue-me. E Pedro diz, Senhor, dê-me a tua mão, Senhor, porque eu estou afogando. Entendem? Pedro era um nadador exímio, pescador de alto mar, mas ele estava afogando, ele estava afundando em alto mar. Aí Jesus olha para ele e diz para ele, homem de pequena fé, e pega-o pela mão e levanta. Glória a Deus. E Jesus não quer que você se perca. Jesus não quer que você afunde. Jesus não vai deixar você afundar. Jesus não vai deixar você se perder nesse mundo. Amém. E quando ele pega, Jesus vai lá. Olha o que Jesus faz. Licença aqui, cara. Jesus pega Pedro pela mão e levanta. Vem comigo. E Jesus pega Pedro pela mão e caminha com Pedro sobre as águas. E colocou Pedro no barco em segurança. Glória a Deus. Jesus só solta a mão de Pedro quando ele está no barco em segurança. Você pode glorificar Jesus? Glória a Deus. Ele não quer que você se perca. Você representa Pedro hoje. O seu ministério, o seu chamado é para servir e dar fruto. Ele não vai deixar você morrer sem que você frutifique, sem que a sua família seja salva. E Pedro, em segurança, viveu o sobrenatural, o extraordinário. E os outros só reconheceram Jesus, o que ele fez na vida de Pedro. E eu pergunto à igreja, você vai ficar só aplaudindo o que Deus está fazendo na vida do Pedro, que é verdadeiro pastor Marcos? Ou você vai querer viver o sobrenatural? Ou você vai querer viver o sobrenatural? Amém. Ou você vai querer viver o sobrenatural na sua vida? Amém. Você quer viver milagre na sua vida? Então ouça e siga a voz do Senhor da sua vida. Obrigado, querido. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Os outros viram o que Jesus fez na vida de Pedro. Jesus quer fazer muito mais na tua vida. Diga para o irmão do seu lado. Jesus quer fazer muito mais na sua vida. Jesus quer fazer Diga, muito Jesus mais quer na fazer sua muito vida. mais na sua vida. Diga, Jesus quer fazer muito mais na sua vida. Diga, na sua vida. Na sua vida. Diga assim, Jesus vai fazer. Diga, Jesus vai muito fazer mais muito na mais minha vida. na minha vida. Quem crê nisso, bate palma e dá glória Glória a a Deus. Deus. Bate palma e diga glória a Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Sabe o seu lugar, vem aqui para o altar. Vem com a sua família. Vem com a sua, pega na mão da sua esposa, do seu esposo. Vou buscar minha esposa aqui.
Vem aqui no altar. Quero orar. Para de filmar. Tem muito mais para ministrar. Mas eu prefiro obedecer a voz do Espírito. Vem. Amém, Jesus. Chega aqui mais perto dele. Glória a Deus. Chega aqui mais perto. Não é Zoe? Aleluia, Jesus. A neta caçula aí, 2 meses. Amém, Está lá no Jesus. lugar, tá? Eu quero ministrar. Vem, irmão, sai do seu lugar aí atrás. Vem cá, meu irmão, sai do seu lugar. Vem cá.